Continuando então, bloco 2 do 8º ano sobre notícia. Em uma notícia, é muito comum que o jornalista inclua a fala ou as falas do seu entrevistado, de uma autoridade, de um cientista, tá? Isso dá mais credibilidade para a sua notícia. Então, tem 2 jeitos de você incluir a fala de alguém, não só na notícia, mas em qualquer texto. Eu posso escrever exatamente como a pessoa disse, inclusive com abreviações, com erros, exatamente. É o discurso direto, tá? Para utilizar o discurso direto, eu tenho que colocar entre aspas ou utilizar o travessão, porque é isso que sinaliza o discurso direto, tá? Sempre lembrando que tanto para o discurso direto como o indireto, eu utilizo os verbos declarativos. O que é isso? Porque alguém vai dizer, vai afirmar, declarar, perguntar. Então, eu utilizo um desses verbos antes. Olha só o exemplo do discurso direto, aqui utilizando travessão, tá? Por que chegou tão tarde? É exatamente o jeito como a pessoa falou, tá? Perguntou-lhe, nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. Então, olha só, né? O verbo que indica, né? Que está declarando aqui, tá? Agora, o discurso indireto, eu não vou escrever exatamente como a pessoa perguntou. Eu vou usar as minhas palavras, as palavras de quem escreve, no caso do jornalista, do autor. Então, vamos pegar a mesma pergunta aqui, ó, no discurso indireto. Então, quem está perguntando é a mãe aqui, tá? Então, ó, a mãe perguntou ao filho, né? Ó, qual é a pergunta? Por que chegou tão tarde? Por que chegara tão tarde? Então, tem algumas modificações aí, tá? Por exemplo, pretérito perfeito passa a ser mais que perfeito. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? O nosso próprio ouvido já vai indicar que a gente tem que mudar. Por exemplo, do presente eu tenho que passar para o passado. Um exemplo, minha amiga disse, Fabiane, você tem que refazer a atividade. Discurso direto, tá? Minha amiga disse, então, 2 pontos, abre aspas. Você tem que refazer a atividade. Como é que fica no discurso indireto? Minha amiga disse que eu tinha de refazer a atividade. O meu próprio ouvido já pede para eu fazer essa mudança do presente para o passado. Então, cabe a nós decidirmos qual discurso nós vamos utilizar na escrita dos textos. Se eu quero colocar exatamente a fala do personagem ou se eu quero utilizar as minhas palavras, certo? Então, é isso que vai acontecer aqui nessa parte da atividade, tá bom? A diferença entre discurso direto e indireto, certo, pessoal? Isso. O outro texto que nós temos aqui é uma reportagem. Qual a diferença da reportagem para a notícia? A diferença é que a reportagem, ela traz mais detalhes, tá? Então, uma coisa é eu falar sobre essa explosão que aconteceu em Beirute. Em uma reportagem, eu explico os riscos do armazenamento incorreto de nitrato de amônia, tá? Então, ela traz mais detalhes. É só a gente pensar, por exemplo, a notícia que eu assisto na televisão, né? O noticiário, ele é rapidinho, tá? Ele te passa o principal. Agora, quando tem aquele programa de TV Globo Repórter, ele traz detalhes sobre um determinado assunto,
tá bom? Questão da linguagem, tanto na notícia quanto na reportagem, é a mesma. Não pode usar gírias, abreviações, portanto, linguagem formal. Também é objetiva, direta, tá? Tem discurso direto, indireto. Agora, o importante, tanto a notícia quanto a reportagem não são poéticas, não tem nada de subjetivo, ela é objetiva.